Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Campos. A aula de hoje é de filosofia e o nosso tema, transição da mitologia para a filosofia, as origens da filosofia, beleza? Bora começar mais uma aula, hein? Bom pessoal, para a gente começar essa aula, é importante que a gente defina o que é mito, né? Mas o que é mito, afinal de contas? Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. Eles queriam, através dos mitos, buscarem as origens do mundo e do homem, aquilo que não era compreendido por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Relatando a vida desses deuses e desses heróis, e óbvio, o seu envolvimento com os homens, os gregos criaram uma rica mitologia, talvez uma das mitologias mais interessantes do mundo antigo. Um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, fornecem explicações para a realidade universal. Isso é uma cosmogonia e também uma teogonia, uma explicação sobre a origem do universo baseada nos mitos. E aqui é importante que a gente faça a seguinte observação: uma cosmogonia é uma narrativa mítica sobre a origem do mundo, do cosmos. E uma teogonia, teo, significa Deus ou deuses, é uma narrativa mítica sobre a origem dos deuses. Bom, outras culturas ao redor do mundo também tiveram suas mitologias. A gente tem, por exemplo, a mitologia nórdica, a mitologia dos tupis-guaranis. Há um consenso de que as sociedades antigas, quase todas, elas tiveram também esse apreço pelo mito e pela mitologia como explicação da realidade. A gente tem na Grécia a figura do Homero e do Hesíodo como importantes dentro da evolução do pensamento mitológico grego. O Homero, se é que ele existiu, né, entre 800 a 701 a.C., e Hesíodo, entre 750 a 650 a.C. Foram dois grandes poetas gregos da Idade Arcaica. Ambos narraram obras importantes do pensamento mítico e influenciaram na formação da sociedade e da cultura grega na época. A Teogonia de Hesíodo, ela vai tentar mostrar justamente um poema de origem desses deuses gregos, né? O mito cosmogônico, né? O início, né, dos titãs, Cronos, até a era dos deuses, né? Toda aquela história de início, né, dos deuses, do panteão de deuses gregos, né? Até que surgem Zeus, Hades, Poseidon, inicia a era dos deuses. Bom, mas depois de criar a ideia dos deuses, a gente tem lá toda uma história de que os deuses controlavam a vida dos homens e a vida dos homens, os homens seriam nada mais do que marionetes, né? O nome disso é destino. E a gente tem duas histórias bem interessantes, que agora são contadas por Homero. A Ilíada, né, que é um poema mitológico que narra a famosa Guerra de Troia, né? E justamente o herói dessa batalha é Ulisses, né? Porque Ulisses, contrariando todo o destino e a narrativa dos deuses, ele faz com que os gregos vençam, né? Uma improvável batalha, né? Em uma cidade cercada por uma intransponível muralha, que era Troia. Bom, e usando-se da inteligência, né? Ele contraria o destino, por isso um herói. Um herói, inclusive, que não era um semideus, era um herói humano. E a segunda história, que é a Odisseia,
conta justamente a volta de Ulisses para casa, os desfechos da Guerra de Troia, porque vai ser uma grande odisseia, uma grande viagem, né, uma grande história que vai ser contada, porque os deuses eles não vão deixar barato o que o Ulisses fez, o que Odisseu fez, né, também como ele é conhecido, justamente por conta dele ter travado esse contrassenso com os deuses. E é interessante notar isso, né? A história vai justamente contar as aventuras desse personagem Ulisses. Bom, pessoal, é interessante também notar que no século 6 a.C., a Grécia ela passa por um forte desenvolvimento, principalmente com o surgimento de cidades-estados. A Grécia é importante, a Grécia antiga, porque ela não é governada por um único rei, né? Não existe uma capital. A Grécia ela é um conjunto de cidades independentes chamadas cidades-estados, e essas cidades-estados elas possuem é, a mesma cultura, a mesma moeda, falam a mesma língua, cultuam os mesmos deuses. Em alguns casos, né, elas até podem possuir alguns laços econômicos em comuns, ou podem até mesmo ser inimigas mortais. Mas é interessante notar que cada cidade tem seu próprio governo, suas próprias leis. Por isso é chamada de cidade-estado. Né? Cada cidade é como se fosse um país. E é interessante notar que com o surgimento dessas cidades-estados há um clima de urbanização, de crescimento do comércio e principalmente de crescimento de ideias, de troca de ideias, de experiências e de saberes nesse período. E é importante notar que é justamente nesse contexto que nasce a filosofia. A filosofia ela nasce como um resultado, né, do desenvolvimento da racionalidade humana. O homem ele busca uma explicação racional para os porquês da origem do mundo, dos porquês das coisas, dos porquês do mundo, que não só por meio das explicações mitológicas. Ele dá um passo adiante, né? E é justamente nesse período, principalmente, ou mais detidamente, na cidade de Mileto, surgem as primeiras explicações que vão além da mitologia. É justamente aí o nascimento da filosofia. Bom, mas para a gente poder entender isso, é necessário que a gente faça uma conceitualização do que é filosofia. E a filosofia é um estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses temas, ou melhor, ao abordar esses problemas, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos racionais. Perceba que o objetivo da filosofia é o mesmo da mitologia: é descobrir a verdade, a origem das coisas e os seus porquês. Mas o caminho que cada uma atravessa é diferente, né? Se a mitologia ela se usa do sobrenatural, do mágico, a filosofia usa-se ou utiliza-se do argumento e da racionalidade. Se a gente olhar nesse quadro, fica mais claro justamente isso. As explicações míticas já não eram mais suficientes e é o começo de um processo de maior racionalidade, que busca conseguir um embasamento para as respostas praticadas. Então a gente nota a filosofia, de um lado, né, tendendo ao maior embasamento, a ciência, a lógica, a razão e a cosmologia, e em contraposição o mito ou a mitologia ligados a elementos da fantasia, da inverossemelhança, ou seja, de coisas mágicas ou de coisas que não fazem parte da lógica, da imaginação e da cosmogonia.
Bom, é importante notar, pessoal, que o mito ele pretendia contar como as relações do passado tinham acontecido. Algo imemoriável, distante, fantasioso, tentando demonstrar como era a realidade antes. Já a filosofia, ao contrário, preocupa-se em explicar como e por que no passado, no presente e no futuro. Isso é, na totalidade do tempo. Os fatos são como são, e é por isso que é necessária uma explicação que tenha como base a racionalidade. O pensamento filosófico, dessa forma, obviamente, é pautado na argumentação, no debate de ideias, convencimento e na racionalidade. Esse é um ponto importante. E para a gente poder entender a filosofia que nasce na Grécia, por isso esse apelo todo com essa relação filosofia e Grécia tão estreita, como a Grécia é a mãe, o berço da filosofia, é importante notar que a filosofia grega clássica é dividida em três grandes escolas. E por isso que a gente vai estudar o pensamento dos filósofos pré-socráticos, dos filósofos sofistas e dos filósofos socráticos. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E a filosofia pré-socrática é o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.